que a gente vai mostrar aqui são as recomendações do Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, o ICSH. Né? O ICSH é uma parte, um braço, um órgão do ISLH, que é a Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial. E esse comitê, ele, em 2015, publicou um trabalho sugerindo ou recomendando várias atitudes ou várias ações em relação à liberação de alterações morfológicas, né, de hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, é um trabalho que foi publicado em 2015 e a gente vem, desde então, tentando divulgar esse trabalho de forma, com o objetivo de homogeneizar da melhor maneira possível a liberação de alterações morfológicas do hemograma. Então, essa nomenclatura aqui de linfócitos que a gente vai falar hoje, essa classificação, é a classificação proposta pelo ICSH. Né? Então, o que eles propõem como uma maneira de você citar, uma forma de relatar a alteração de linfócitos. Tá? Então, isso não é a minha opinião pessoal, embora eu concorde com a maneira que eles colocam, mas não é a minha opinião pessoal. É só uma maneira de mostrar e tentar divulgar um trabalho que nunca tinha sido feito antes. Né? A gente, quem trabalha em hematologia sabe que cada laboratório cita as coisas, cita as alterações de uma forma, cita de um jeito. Tem gente que cita uma coisa, que não cita, depende da frequência. A terminologia também varia bastante. Então, a gente enfrenta isso aqui em relação aos leucócitos. Então, vamos lá. Então, alterações leucocitárias, né? Quando a gente vai falar de alterações leucocitárias, a gente entra diretamente no aspecto do equipamento automatizado de 5 partes, né? O equipamento que te entrega a diferencial em 5 partes. E para que é que você compra um equipamento diferencial em 5 partes? Para deixar de ler lâmina, né? Para ler menos lâmina, né? Para melhorar o seu fluxo ali, se liberar com mais rapidez os exames e deixar de contar algumas lâminas que não merecem ou não exigem que você dê uma maior atenção. Então, existem alguns critérios que foram estabelecidos para a revisão de lâmina. Então, a diminuição da quantidade de leucócitos é importante para você saber se vai ler uma lâmina ou não vai ler. Então, isso é importante. O aumento da quantidade de leucócitos também é importante. Se um paciente leu com uma leucocitose, você já fica curioso sobre a causa daquela leucocitose. Então, isso é um motivo para você averiguar a lâmina desse paciente. Há alterações na contagem diferencial automatizada. Esse paciente pode, por exemplo, apresentar uma neutrofilia, ou uma neutropenia, ou uma linfocitose, ou uma eosinofilia. Então, alterações apresentadas pelo equipamento na diferencial automatizada podem ser o gatilho para você olhar a lâmina desse paciente. E alterações morfológicas, que o equipamento pode alarmar, como a presença de granulócitos imaturos, linfócitos reativos, alarme para blastos ou qualquer outro tipo de alarme que dispare, então, que seja o gatilho para você fazer a lâmina daquele paciente e olhar, examinar com mais cuidado. Quando você fala ainda sobre alterações que são importantes, que sejam citadas na lâmina, esse mesmo trabalho esclarece que a gente deve ter uma certa parcimônia para citar alterações. Não é interessante que você faça um laudo cheio de anotações, cheio de comentários, de leucócitos assim, hemácias assadas, né? E não é muito interessante isso. O que é importante é você colocar o que realmente vai fazer diferença, o que vai modificar o raciocínio, ou vai influenciar o raciocínio de quem está lendo o exame lá do outro lado. Então, não precisa chover no molhado, né? Você tem lá paciente com uma contagem de eosinófilo de 19%, 20%, aí você bota embaixo, eosinofilia. Precisa. Alguns até discutem o fato de você ter lá VCM, HCM e CHCM normal. Aí você coloca a anotação, hemácias normocíticas e normocrômicas. Ela não é necessária, já está escrita lá em cima que o exame é normocrômico e normocítico. Mas isso não está errado ou está certo, é só uma recomendação. É uma recomendação que se faça dessa forma e que o laudo de hematoscopia seja reservado para anotações que realmente vão fazer a diferença lá no final. Então, o que é importante? A anotação da presença de neutrófilos hipersegmentados ou plurissegmentados. Isso é importante, porque pode indicar um caminho de raciocínio diferente quando você não tem a presença dessas células.
a vacuolização de neutrófilos, juntamente com a presença de granulação grosseira ou hipergranulação e a presença dos corpúsculos de Dole, são alterações que a gente chama de degenerativas e são muito frequentes, né, nas infecções bacterianas. E elas geralmente estão relacionadas à gravidade do quadro. Quer dizer, quanto maior for a presença de granulação grosseira, maior quantidade de corpúsculo de Dole, isso geralmente está associado à gravidade do quadro. E é interessante que a gente acompanhe isso, né? A gente ouviu aqui o professor Lázaro falando da questão do acompanhamento, não é um hemograma seriado, você tem que ver a coisa acontecendo, e isso vai ser muito importante, né? Você pegar um hemograma isolado e tentar tirar alguma conclusão, às vezes é bem difícil. Então, mas quando você tem exames seriados, você entende a cinética da coisa, o que está acontecendo. E, finalmente, a presença de linfócito reativo. Essa é uma característica que pode ser alarmada pelos equipamentos, eles podem dizer para você, ó, você tem aqui suspeita de linfócito reativo. Às vezes ele interroga lá, ou coloca blasto, ou coloca outra alteração que talvez não seja tão diretamente relacionado ao linfócito que a gente está vendo ali. Então, a gente tem que prestar atenção. Eu costumo dizer que equipamento automatizado, a gente tem que ter intimidade com ele. Você tem que saber os melindres. É que nem num relacionamento, né? Você tem que saber o que o outro gosta, o que não gosta, o que irrita o outro, o que não irrita. O equipamento automatizado é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para chamar disso, Vossa Excelência, tem que chamar de meu nego, né, meu querido, tem que ter uma certa intimidade. Então, você tem que saber até onde seu equipamento funciona, como é que ele funciona e o que ele está te dizendo ali. Então, às vezes, você pega um hemograma que tem uma monocitose. E uma monocitose que, a princípio, não é explicada. Quando você vai ver, às vezes não é monócito, é linfócito reativo. Às vezes nem é monócito, é blasto. Porque o equipamento ele vai até onde ele pode ir. E eu costumo dizer, não é que o equipamento é bom ou é ruim. Ferrari é um ótimo automóvel, ninguém discute isso, não é? É um carraço, não é isso? Mas não voa, nem anda debaixo d'água. Então, se você quiser voar ou andar debaixo d'água, você tem que escolher outro equipamento. Aquele não serve. Então, não é porque o equipamento não identifica um blasto com certeza, ou confunde um linfócito reativo com um monócito, que ele é um equipamento ruim. Não é isso. Ele está indo até onde ele pode ir. Ele está apresentando para vocês as características que ele verificou e checou ali naquelas células. Então, o alarme de linfócito reativo, ele é um motivo, sim, para você ir lá olhar a lâmina. Não interessa em que quantidade for. Só para lembrar, na série linfóide, né, a gente tem que entender que todas as populações e subpopulações linfocitárias são filhas da mesma mãe, né? Então, todo mundo veio lá da stem cell, e aí você tem as subpopulações criadas ou diferenciadas ao longo do tempo de células B, células T, né? E células NK, e você vai ver essas células. Então, todo mundo ali como eu disse, filhos da mesma mãe. Então, essas subpopulações estão interrelacionadas. Então, alterações entre essas subpopulações também vão ser motivo de alarme, às vezes, dos equipamentos. E aqui a gente tem um gráfico bonitão, né? Bonitão, você tem tudo coloridinho, tudo separadinho, bonitinho. Então, o que é importante quando você olha um gráfico desse aqui? Primeiro, que cada nuvem, ou gate, esteja isolado, né? Então, a nuvem de monócito não está sobrepondo a nuvem de linfócito. Tem uma nuvem bem separadinha para linfócito aqui, de monócito do lado de cá, neutrófilo eosinófilo aqui separadinho, tá? Esse é um gráfico de fluorescência por complexidade, né? Uma luz lateral que vê complexidade da célula com a fluorescência. Então, o que é complexidade? É granulação, é organela citoplasmática, né? É RNA citoplasmático. Tudo isso faz com que a célula seja mais complexa, a luz demore mais para atravessar essa célula, e o equipamento entende que é uma célula mais complexa. Então, quando você olha assim, tá bonito, populações bem definidas, não há sobreposição das nuvens, e aí tá tudo maravilhoso. Você entende isso aí, o equipamento também. O que é isso aí? O equipamento não teve dificuldade nenhuma em separar uma população de outra. É isso que está mostrado ali, ok? Então, esse é o melhor dos cenários. Entretanto, você pode ter alterações nessa paz maravilhosa, que
que são, primeiro, as alterações quantitativas. Aumentar uma subpopulação leucocitária, ou seja, você pode não ter um aumento da leucometria total, mas você pode ter maior quantidade de neutrófilo, ou maior quantidade de linfócito, ou menor quantidade de neutrófilo, sem que isso altere, às vezes, a leucometria. Ou seja, o número de leucócito total não saiu do valor de referência, mas você tem, por exemplo, uma neutropenia. Você tem lá um paciente com 6.000 leucócitos, mas tem paciente com 20%, com 15% de neutrófilos. 15% de 6.000 vai dar 700, 800, 900 células. Isso é uma neutropenia importante. Embora a leucometria esteja normal, você tem uma parcela da população de neutrófilo diminuída. Isso é um dado importante. Então, não é só olhar a leucometria, olhar os valores de referência para cada tipo leucocitário. Em relação aos linfócitos, uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: se você não souber a idade do paciente e você for falar de linfócito, cala a boca. Não fala nada. Não fala nada. Durante muitos anos eu trabalhei no hospital universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá o chefe do serviço era o professor Halley Pacheco de Oliveira, que foi um grande hematologista carioca, né? Uma pessoa muito importante no cenário da hematologia brasileira. E ele fazia a prova de residente. E sabe qual era a prova de residente dele? Ele pegava uma lâmina de recém-nato e botava lá e não falava nada. A lâmina de recém-nascido, botava no microscópio, não dizia nada, ficava quietinho, caladinho. Quem é que passava na prova? Quem perguntasse, mas escuta, essa lâmina é de paciente de que idade? Isso já era um crivo, né? A partir daí, ele passava a considerar a candidatura daquele ser vivente ali. Se ele não perguntasse, não tinha nem conversa. E a gente vê isso aqui, ó. Há uma variação muito grande, não só no intervalo de normalidade, como também quantitativamente. Do nascimento, 1 mês de vida, 2 meses, adultos, uma criança de 2 a 6 anos. Então, se você não sabe a idade do paciente, fica muito difícil você entender o que está havendo ali. Então, você pode considerar uma linfocitose quando ela não existe, ou considerar uma linfocitopenia quando ela também não está presente. Então, é importante saber a idade do paciente. Outra coisa que é importante são as alterações morfológicas que vão acontecer. Linfócito de criança é esquisito, ponto. Ponto. Por que é esquisito? Porque é um sistema imune ainda ingênuo. Está entrando em contato com uma porção de antígenos o tempo todo. Não conhece os antígenos ainda. Então, tudo é novidade para ele, sistema imune, né? Então, é normal que você tenha um pleomorfismo maior de linfócitos infantis do que você vê num indivíduo adulto. Então, também não é para você ficar assustado de ver um linfócito mais reativo ou uma quantidade de linfócitos de tamanho maior em criança. Isso é comum acontecer. Quem está acostumado com população pediátrica sabe disso. Não é nada demais isso acontecer. Então, idade e alterações morfológicas a gente tem que considerar sempre. Esquece valor relativo. Esquece. Trabalha com valor absoluto. Pensa com valor absoluto. Trabalha com valor absoluto. Como eu disse, 2% de R$10 são só R$2. 2% de 1 milhão eu estou querendo. Né? Então, às vezes você se engana com essa coisa. Você pega o paciente, por exemplo, o paciente tem 5.000 leucócitos, ele tem 80% de neutrófilos, 80% de linfócitos. Nossa, que linfocitose. Não é. 80% de 5.000, 5 vezes 8, 4.000. 4.000 não é linfocitose. O que ele tem? Uma neutropenia. Se ele tem 80% de linfócito, só tem 20% de neutrófilos, vamos dizer. E 20% de 5.000 são quantos? 1.000. E 1.000 é uma neutropenia. Então, você está olhando para um valor relativo que não tem nada a ver com o que tem ali no quadro. Você está olhando, que linfocitose. Não é linfocitose coisa nenhuma. É uma neutropenia. Você está olhando para o outro lado. Então, esquece valor relativo para você pensar. Pensa com valor absoluto. Tá lá. O que é linfocitose? Acima de 4.000. É assim que você vai pensar. O paciente tem linfocitose? Tem. Quando ele tiver acima de 4.000 linfócitos por unidade de volume. Quando é que você tem isso? Nas viroses, de uma maneira geral. Então, as viroses
né, os papais e mamães aí, né, que tem criança pequena, viroses inespecíficas, né, que aparecem por aí. Você leva no médico, é uma virose, não sabe de que é, mas está lá a criança com quadro gripal, um quadro febril, né, infeccioso, mas sem origem específica. E tem as conhecidas, né? O Epstein-Barr, o citomegalovírus, as hepatites, o próprio HIV, tudo isso vai causar uma alteração no sistema linfóide importante que vai se manifestar lá no sangue periférico com essas alterações morfológicas. Algumas infecções bacterianas mais raras, a gente ressalta, mas podem também cursar com alteração de linfócito, com linfocitose. As doenças autoimunes também podem cursar, né? A gente chama atenção para o paciente que toma o corticoide, ele vai ter uma depressão dessa célula linfocitária, vai diminuir na hora que ele recebe o corticoide. Então, de novo, importante o momento que você está olhando. O cara está ensopado de corticoide e vai ter linfopenia. Claro que vai. Ah, mas ele tinha aumentado no mês passado. Tá ótimo, perfeito. Mês passado era mês passado, agora não é mais. O estresse também pode mudar essa relação. As linfocitoses policlonais, principalmente as de célula B, também vão cursar com uma linfocitose importante. E, finalmente, as neoplasias do tecido linfóide. Né? A gente fala dos linfomas, fala da leucemia linfocítica crônica ou de outras doenças neoplásicas do sistema linfóide. Então, nesses casos, você vai ter linfocitose por conta dessa neoplasia. Essa linfocitose pleomórfica, a gente chama de pleomórfica por quê? Porque tem linfócito de tudo que é tipo. Tem linfócito mais arrumadinho, mais ajeitadinho, com cara de linfócito bonitinho, né, com citoplasma pouquinho, núcleo redondinho, bem cromatina bem condensada, tal. E tem o linfócito que é maiorzinho, que tem uma cromatina mais delicada, tem um citoplasma mais esparramadinho, com mais azul, né? A impressão que a gente tem é que ele tem mais uma quantidade de organela citoplasmática ali presente, mostrando que é uma célula que está em função, está funcionando, está trabalhando, né? Pode ter nucleolo. Então, são células que você vê que são células em atividade. Então, esse pleomorfismo, embora assuste mais no hemograma, aquele hemograma que você toma aquele susto, tem linfócito que é tipo, tem uma linfocitose e um linfócito com formas e formatos variados, geralmente as linfocitoses pleomórficas estão associadas a infecções, a manifestações reativas. Não são manifestações mais graves, geralmente são reativas. São mais exuberantes, né? Cada linfócito de um jeito, então te chama muita atenção, mas geralmente estão associadas à resposta inflamatória. Essas células geralmente são mais maduras, né? A cromatina, embora mais frouxa que de um linfócito normal, é uma cromatina homogênea, né? Ela é mais frouxa, mais delicada, mas ela tem uma distribuição homogênea. E aí vai uma das coisas que a gente fala até morrer, né? Vale a coloração de boa qualidade. Se você tem coloração de boa qualidade, você vai ver a cromatina. Se você não tem, você não vai ver a cromatina nuclear. Então é complicado isso, porque esses aspectos não dá para você adivinhar quando a sua coloração é de baixa qualidade. Não tem como você enxergar isso. E aí fica mais difícil, é menos uma característica que você vai ter. Como recomendação do ICSH, que é o Comitê, o Conselho Internacional de Padronização em Hematologia, a gente tem aí essas anormalidades qualitativas, né? Elas são explicadas, né? Essas variações morfológicas são explicadas por diversos estímulos imunológicos. Podem acontecer ao longo da vida, o tempo todo. Também, esses estímulos podem ser causados por doenças inflamatórias, doenças infecciosas, neoplasias e outras alterações, doenças autoimunes, tudo isso pode causar alteração de linfócito. Então, essas quantidades também podem ser muito diferentes. Então, você pode ter o cara que tem 2, 3 linfócitos reativos, só para o cara que tem 30 linfócitos reativos. Isso também depende muito do quadro do paciente e do como você está vendo, em que momento que você está vendo aquilo ali. O que é importante é isso aqui. A recomendação do ICSH, qual é? É que você tenha uma terminologia separada para você indicar qual é a sua suspeita. Então tá, se a sua suspeita for de uma célula de origem benigna, você vai chamar de linfócito reativo. E aí eu falei, mas eu gosto de atípico. Ok, continue chamando de atípico.
Não está errado. Essa é uma sugestão, uma recomendação. Mas pense aqui comigo, veja se eu consigo convencer você. Para que o linfócito existe? Para reagir, não é? Aí, quando ele reage, você chama ele de atípico. Quando ele faz o que ele tinha que fazer, você diz, não, um linfócito atípico. Não, não é atípico, é típico. É isso que ele tem que fazer, né? Então, se o linfócito não reagir, a coisa vai tá mal, tá ruim, né? Então, essa é a ideia que eles tiveram, de chamar de reativo as células que você suspeita de origem benigna. Quando a sua suspeita, entretanto, for de uma malignidade ou uma doença clonal, aí você vai chamar essa célula de linfócito anormal ou linfócito anômalo. E aí você está dizendo ali no seu laudinho, ali no seu hemograma, que, olha, estou achando que essa célula tem uma cara que não é muito boa. Ok? Essa é a ideia. A recomendação qual é, então? É comentar a presença de linfócitos atípicos sendo contados como uma população distinta na contagem diferencial. Essa foi uma recomendação do CAP, ainda de 2010, por aí, 2010, 2009. O CAP disse o seguinte, não faz mais eosinófilo, basófilo, mielo, meta, bastão segmentado, linfócito, monócito. Faz linfócito, linfócito reativo e monócito. Conta separada a população de linfócito reativo. Para quê? Para acabar com o negócio seguinte, não vou dizer que tem... Aí bota lá, 25 linfócitos. Alguns linfócitos... Alguns é quanto? Quanto é alguns? Poucos, raros, vários, muitos. Quanto é isso? Tem gente que falava que era 10%, a gente falava que era 5%. Então, isso mudou muito. Então, deixa para quem vai ler o exame interpretar. Olha, uma criança de 2 anos com febre tem 30 linfócitos reativos. Ok, ele interpreta lá se está dentro do esperado ou não. Eu não sei, no laboratório eu não sei se aquela quantidade está ok ou não está ok. Então, essa é uma recomendação. Conta com uma população separada. Isso tirou do laboratório uma responsabilidade que realmente não era nossa. Dizer que é muito, que é pouco, que são vários, são... Não sei. Não sei. Outra coisa interessante é isso aqui. Quando você trata de população pediátrica, esses linfócitos serão mais pleomórficos. Então, quem está acostumado com o hospital pediátrico sabe que é daquele jeito mesmo e se assusta menos com as variações de linfócito infantil. Aí você pega uma criança de 1 ano com dengue, aí pronto, bagunça tudo. Fica um hemograma horroroso, não é? Você acha que é uma leucemia, acha que é um sei lá o quê. Porque tem um monte de célula horrenda ali, circulando. E uma porção delas, uma quantidade grande. E você fica assustado porque fica muito diferente o hemograma do que você está acostumado a ver. O comitê, então, separou ou tentou classificar esses linfócitos reativos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo chamou de mononucleose-like. E por que ele chamou desse grupo? Porque quando você tem as viroses do mononucleose e tipo mononucleose, que são algumas delas, né, que dão uma reação clínica mais ou menos parecida e laboratorial também, laboratorialmente são muito semelhantes, então esse linfócito ficou chamado então de, ou ficou para ser denominado então de mononucleose-like. Vou mostrar a cara dele para vocês já já. A segunda foi chamar o grande linfócito granular, que é um outro tipo, não tem nada a ver com mononucleose-like, está lá na circulação, é uma célula que aparece normalmente na circulação. Então, é comum você ver, ou é normal você encontrar uma parcela desses linfócitos lá circulando. E, finalmente, a célula plasmática ou linfócito, ou célula linfoplasmocitoide. O que é isso? É uma célula que parece um plasmócito. Esse é o objetivo disso aí. Então, usa essas 3 classificações, essas 3 formas, para descrever a atipia ou a reatividade linfocitária. Ok? Não inventa outro nome, Downey 1, Downey 2, Downey 3, linfoplasmoide, monócito linfóide, linfomonocitária, monolinfóide, não inventa, usa 3 só. Isso é muito importante pelo seguinte, quando você trabalha num serviço grande, né, o laboratório é um só, mas o corpo clínico é enorme. Então, se o médico do CTI um dia vê célula de Downey tipo 1, no dia seguinte ele vê linfoplasmocitose, no terceiro dia ele vê... Escuta, isso tudo é a mesma coisa ou cada dia é uma célula diferente? Então, pensa que a informação tem que chegar clara para quem está interessado do outro lado.
Né? Então, não adianta você falar de um jeito e o seu colega de segunda-feira falar de outro jeito. Todo mundo tem que falar o mesmo idioma, senão fica difícil de conversar. E aí você tem o tal do monolike. É esse bonitão aí, ó. Né? Isso numa sexta-feira à noite, né? No plantão da noite, na sexta-feira, né? Não é bom. Né? Tá chovendo, né? Tá chovendo, tá? Sexta-feira à noite. Só tem você, porque o seu colega faltou, né? É que nem leucemia, só aparece sexta-noite, véspera de feriado, né? Leucemia aguda só vem nesses dias, né? É marcado no calendário. Esse aqui é o tal do monolike. Uma das coisas interessantes do monolike, a gente vai falar mais dele, mas é isso aqui. Tá vendo que ele dá ele é uma célula carinhosa, ele abraça carinhosamente as hemácias que estão ali em volta. Ele tem essa característica de o citoplasma é muito delicado e quando você confecciona a lâmina, você faz esse formato ali mais contornando as hemácias adjacentes. Esse cara aqui, ó. Tá? E aí tem umas características bacanas desse cara. Primeiro, tá vendo? O timing não funciona. É uma célula grande, viu? Enorme. Como é que você sabe que ela é grande? Compara com o tamanho de uma hemácia. Olha quantas hemácias cabem dentro de uma célula dessa aqui. É bem grandona. Ela tem um contorno irregular. Isso é muito característico desse linfócito também. Como eu disse, ele se adequa ali, ou adapta ali às células adjacentes e faz esse contorno irregular. O núcleo também é irregular, pode ser mais ovalado, mais arredondado, mas pode ser irregular também. Isso é bem comum. Pode até ameaçar uma lobulação. Fui eu? Fui. A cromatina, delicada, e você pode até ver um nucleolo bem evidente. Pode ser um esboço de nucleolo ou pode ser um nucleolo bem evidente. Então, nucleolo, de novo, nucleolo não é sinônimo de célula maligna. Nucleolo é sinônimo de célula que está em atividade, ou de divisão ou de síntese. O citoplasma basofílico, que pode estar vacuolado ou não também, mas é uma característica que ele é mais azulado, em tons de azul bem diferentes. Pode ser mais azul mais intenso, azul menos intenso, né? Com áreas mais claras e áreas mais escuras, isso pode acontecer. E essas bordas mais coradinhas são também uma característica, porque como o citoplasma ele é macio, ele é delicado, quando ele encosta numa célula dessa, ele dobra, e aí fica mais azul, mais colorido. Então, é por isso que ele fica com essa bordinha mais corada. Então, esse aí é uma célula bem típica, bem característica da mononucleose, das viroses relacionadas, né, como citomegalovírus, hepatite, herpes, todos eles vão aparecer em linfócito desse jeito aí. O outro é esse aqui, é o grande linfócito granular. Esse é geralmente associado ao linfócito NK, a gente acha que é o NK, né? E ele, repara que ele é uma célula também grande, mas é bem menor do que o monolike, e ele tem essas inclusões bem nítidas, né? Bem claras, você não tem dúvida que é uma inclusão citoplasmática, bem nítida. E aí esse cara aqui, ó, bem bonitão ali no detalhe, tá? Essas imagens são da Sociedade Americana de Hematologia, deixei o logo deles aqui embaixo. Então, você tem aqui, é uma célula grande também. O citoplasma é claro, então dificilmente um grande linfócito granular vai ter um citoplasma azulado, ele geralmente tem um citoplasma claro. Tá? O núcleo é redondo, aliás, a célula é mais redonda ou mais arredondada, o núcleo é mais redondo, mais ovalado, então é uma célula mais arrumada, mais ordenada, assim, do que o monolike. Eles estão aumentados nas viroses, nas doenças autoimunes, em algumas neoplasias, e os valores de referência deles são de 10% a 20% dos linfócitos. Então, é normal que você pegue um paciente absolutamente normal e você encontre de 10% a 20% dos linfócitos células desse tipo aí. Você pega um hemograma absolutamente normal, acha 2 células dessa aí, 1, 2. É normal você encontrar. O aumento, isso está escrito lá no documento do ICSH. Se você encontrar num hemograma absolutamente normal um aumento de linfócito de grande linfócito granular, você pode desconfiar de alguma coisa e recomendar uma imunofenotipagem. Está lá no documento. Mas é uma interpretação quantitativa.
E, por último, o linfoplasmocitoide. O legal do linfoplasmocitoide é isso, né? Isso aqui é um linfócito, isso aqui também é um linfócito. Né? Se você quiser definição de pleomorfismo, está aí, né? Um bonitinho, o outro tamanho do mundo, né? Então, o que é uma célula linfoplasmocitoide? É que tem cara de plasmócito, né? E como é um plasmócito? É um ovo frito com a gema para o canto, né? É um ovo instalado com a gema para o canto, assim. É uma célula redonda ou arredondada. O núcleo geralmente é redondo, mas é excêntrico. Ele está jogado para um lado da célula. E na frente do núcleo tem essa área clara perinuclear aqui, que é uma característica também da célula plasmocitária ou da célula que tem síntese, né? Do linfócito que sintetiza essa célula, essa áreazinha clara perinuclear, que é o sistema de Golgi, né? Que está ali representado. Então, esse citoplasma extremamente azul, essa aqui geralmente é uma célula B, é um linfócito B, né? Sintetizador de imunoglobulina. Então é isso, o plasmócito faz isso, né? Uma célula especializada, um linfócito B diferenciado, que sintetiza imunoglobulina. Então, essa característica morfológica tem tudo a ver com a função da célula, né? Ele faz imunoglobulina, é um sintetizador poderoso de imunoglobulina, e a morfologia dele expõe exatamente isso aí. Quando a gente atravessou a pandemia, alguns equipamentos mostraram uma sensibilidade muito interessante para essas células reativas. E aí começou-se a traçar gates menores para você classificar ou subclassificar esses linfócitos reativos. Então, a gente sabe que quando esse eixo aqui é de fluorescência e esse aqui, de novo, de complexidade, o que acontece? Essa nuvem de linfócito aqui, repara que ela está se estendendo para cima, né? No caso esse caso aqui é um caso de COVID positivo sem tempestade de citocina. E a gente notou nesses pacientes da COVID que existia uma linfocitopenia muito importante, então a quantidade de linfócitos estava menor, e que essa linfocitopenia estava diretamente relacionada ao prognóstico. Então, o paciente que estava cursando melhor tinha mais linfócito, o paciente que cursava pior tinha menos linfócito. E o mais legal disso tudo é que isso funcionava. Se o paciente melhorasse o linfócito, ele melhorava o quadro clínico e vice-versa. Se melhorava o quadro clínico, melhorava o linfócito, aumentava o linfócito também. E aí, estudando a morfologia e a representação gráfica dessas populações ou subpopulações linfocitárias, a gente começou a ver isso aqui. Esse quadrado, esse gate aqui de cima, são chamados de linfócitos AS, ou sintetizadores de anticorpo, que são essas células mais cá para cima. Por quê? Elas são mais fluorescentes, e essa fluorescência vem de onde? Vem do citoplasma com RNA. Aqui é RNA, ribossomo, mensageiro. Então, a célula que está bombando na síntese, ela está lá mais para cima na fluorescência. Então, se abriu essa possibilidade de se olhar esse gráfico de dispersão, né, esse escatergrama de fluorescência por complexidade de uma maneira diferente, olhando um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, e vendo o que estava acontecendo ali nesses pacientes, né? Como na pandemia nunca se estudou tanto uma doença como nesses 2 anos de pandemia que a gente teve, né? A gente nunca, eu pelo menos não, na minha história, nunca vi tanto artigo, tanta gente estudando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Também se descobriu que a população de monócitos ela também pode ter uma diferenciação por conta dessa reatividade. E aí se estabeleceu também que, por conta desse gráfico de fluorescência por complexidade, você estabeleceu que essa área aqui de cima desse gráfico seria uma área dos HFLs, ou seja, das células de alta fluorescência. Então, essas células, ou linfócitos de alta fluorescência, ou células de alta fluorescência, estariam relacionadas a essas células, ou mais jovens, ou mais reativas, que você vê num quadro variado, infeccioso, degenerativo, neoplásico, não importa, mas você vai ver um gráfico do hemograma, né, um escatergrama diferenciado aí nesses quadros. E o COVID foi uma que mostrou bastante bem essas novas características aí. E os equipamentos estão mais sensíveis, né? A fluorescência está mais sensível, né? Eles conseguem ver o interior da célula com mais precisão, e aí você tem uma diversificação ali de células e uma estratificação, é a melhor palavra, né? De células com uma qualidade melhor.
Já quando você tem uma linfocitose monomórfica, não te chama tanta atenção, mas a encrenca mora aí, né? Por que está todo mundo igual? Porque pode ser clonal, né? É o clone ruim que está proliferando. Então você vê as linfocitoses monomórficas, monótonas, né? Você tem as linfocitoses causadas pelas síndromes linfoproliferativas, né? Como a leucemia linfocítica crônica, né? E outras linfoproliferativas que vão apresentar todos os linfócitos com a mesma cara ou bem parecidinhos, né? Então, essa monotonia, geralmente a gente se associa com neoplasias da linhagem linfóide. Ao contrário, chama menos atenção, mas é mais grave. Repara que tem algumas com esboço de nucleolo, aqui bonitinho. Entre essas, a gente tem a hairy cell, né, ou tricoleucemia, que você vê esse linfócito com esse aspecto meio rendado, né? Eu nunca achei isso parecido com cabelo, mas tudo bem, tá? Chama de célula cabeluda ou de hairy cell, mas eu nunca achei parecido com cabelo. Acho parecido com qualquer coisa, menos com uma célula cabeluda, mas tudo bem. Então, essa célula aqui é que nem estomatócito. Aquilo parece de boca de quem, aquilo? Estomatócito parece boca de quê? Eu não sei de que parece aquela boca. Acho que chama estomatócito. Tá bom, que parece boca. Boca de sei lá de quê. Aqui também, não acho parecido, mas tá lá. Hairy cell é essas projeções citoplasmáticas aí, tá? A gente tem que prestar atenção que isso, de novo, se você não tiver coloração boa, isso fica tudo uma porcaria, você não vai ver nada disso, né? E a lâmina tem que ser bem confeccionada também. Aquele carpaccio que fica em cima da lâmina, não tem jeito, né? Tem que ser uma lâmina fininha, bonitinha, uma hemácia do lado da outra, uma célula do lado da outra, coloração de boa qualidade, senão você não vai ver coisa nenhuma, né? Essa aqui é uma leucemia prolinfocítica, que nem se chama mais hoje em dia, nem tem mais essa classificação, né? Mas você vê o linfócito ou o prolinfócito mostrando esse nucleolo que é bem evidente, bem marcado, bem desenhadinho, né? Em algumas partes, parece até que você pegou uma canetinha e fez uma risquinha, assim, fez um contorninho, assim, de tão arrumadinho que é, né? Você pode ter doenças malignas de prolinfócitos B, que são geralmente células maiores, células mais grandalhonas, né? E se for de prolinfócito T, ó, que show de bola, né? Lindo, cheio de nucleolo também, os nucleolos bem bonitinhos, ó, bem arrumadinhos, ó, tá? E o núcleo é irregular, pode ser mais lobulado, você tem célula muito grande, em contraste com outras células mais pequenas, você tem um pleomorfismo maior quando você tem aí célula T na jogada. Os restos celulares, né, podem estar presentes em várias doenças. Ele é muito típico na leucemia linfocítica crônica, né? Aí você vai chamar ele de mancha de Gumprat, né? Quando você tem leucemia linfocítica crônica, também é um fato interessante. Eu estava vendo agora, há pouco tempo atrás, o seguinte: tem autores que dizem para você, quando você fizer a contagem diferencial, você contar o resto celular, porque isso aí é um linfócito que estava inteiro na circulação. É uma célula que estava inteira na circulação. Ele se rompeu na hora que você confeccionou a lâmina. Então, é interessante que ele seja contado como uma célula íntegra, como um linfócito, e não excluído da contagem como um resto nuclear, né? E também li uma outra coisa, há pouco tempo atrás, não vi com mais detalhe, mas vi rapidamente, que o paciente que tem mais resto nuclear tem um prognóstico melhor do que o que tem menos resto nuclear. Também li isso recentemente. Então, sem profundidade. Estou chutando aqui do jeito que eu ouvi, tá? Mas é uma anotação importante e que vai fazer diferença também na qualidade do teu material. Quanto melhor for seu material, menor a quantidade de resto celular vai ter, né? Então, você tem que prestar atenção nisso também. Mas a quantidade presente nas leucemias, principalmente na leucemia linfocítica crônica, ela é abundante. Você tem uma quantidade enorme de resto celular ali circulando que vai deixar clara aquela condição. Uma monotonia, né? Os linfócitos são todos mais ou menos a mesma cara. A leucemia linfocítica crônica chama atenção, é uma leucemia de célula madura, de linfócito maduro, não é uma leucemia de blasto, é uma leucemia de célula madura, né? Geralmente célula B, e você tem esses restos celulares ali aparecendo. De novo, se você quiser a aula, é só ler o QR Code. Está lá no Telegram. Obrigado.